muito bom dia a todos. Uma saudação especial ao Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, meu especial amigo, Srs. Embaixadores, minhas senhoras e meus senhores, Dr. Fernando Jorge Cardoso. Nós temos 30 anos de caminhos com este tipo de reflexões. Sexta Conferência de Lisboa, um mundo dividido. O Dr. Fernando Jorge Cardoso já o explicou. A Fundação Carlos Gulbenkian tem um enorme gosto e honra ao receber estas iniciativas e, sobretudo, ao reconhecer ao Clube de Lisboa um trabalho extraordinário, um trabalho inexcedível, sobretudo tendo em consideração a complexidade das questões que aqui são refletidas, debatidas, questões que correspondem a um tempo difícil, um tempo incerto, que é aquele em que nos encontramos. Vendo a documentação desta conferência, encontro naturalmente a afirmação de Karl von Clausewitz sobre a guerra, que é a continuação da política por outros meios, mas eu permito-me recordar este ano, que é o ano do terceiro centenário do nascimento de Immanuel Kant. E naturalmente que, ao falarmos de Immanuel Kant, talvez não devamos falar na paz perpétua, mas sim na necessidade de contrariar a guerra perpétua. Afinal, a compreensão dos limites, a compreensão dos direitos fundamentais e, no fundo, a afirmação de Clausewitz merece ser revisitada, sobretudo neste tempo de incerteza e de irracionalidade. E neste ano em que celebramos exatamente Kant, nós devemos pensar em lançar as bases fundamentais daquilo que corresponde à limitação dos poderes, ao reconhecimento da dignidade humana e, no fundo, o garantir que estas reflexões, e comentava isso há pouco com o Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, temos uma assistência muito diversificada, muitos jovens, isso é sempre muito bom, porque estamos a lançar sementes, boas sementes. E termino desejando os melhores trabalhos, em meu nome pessoal, da administração, do Sr. Presidente, do professor António Feijó, e indo ao século V antes de Cristo. E no século V antes de Cristo encontramos Sun Tzu, que disse um dia que o governante sábio é prudente, o bom general é ponderado. Prudência, ponderação, eis o que certamente o Clube de Lisboa terá em conta. Muito obrigado, bons trabalhos. Muito bom dia a todos, em nome do Clube de Lisboa, a cujo Conselho Diretivo tenho a honra de presidir. Eu queria desejar as boas-vindas a todos e dizer que fico muito confortado desde já pela magnífica assistência e, em particular, como disse o professor Guilherme Oliveira Martins, pela juventude dessa mesma assistência que nos dará, digamos, alguma esperança de que o futuro da reflexão sobre as grandes questões, as questões globais que preocupam o Clube de Lisboa, está garantido. Esta sessão é a sexta realização da Conferência de Lisboa. Eu devo confessar que quando há 10 anos o professor Fernando Jorge Cardoso, que é verdadeiramente a alma de tudo isto, nós limitamos-nos a gerir as questões de uma forma à distância. Na realidade, ele é que tem o drive principal e a orientação principal para esta matéria, e nós colaboramos e tentamos garantir o apoio
para a realização não apenas das conferências de Lisboa, que têm lugar de 2 em 2 anos, mas também para os trabalhos do Clube de Lisboa, que de forma discreta tem uma ação importante, nomeadamente nas redes sociais, através das Lisbon Speed Talks e depois também na realização das Lisbon Talks, que são um projeto antigo, um projeto que este nasceu em 2016, que é procurar transformar Lisboa num lugar de reflexão sobre as grandes questões globais. E eu digo das grandes questões globais porque uma das preocupações do Clube de Lisboa foi não cair naquilo que é muito vulgar, que é, por exemplo, o tratamento das questões da política externa portuguesa e entrar por aí num caminho relativamente polémico. A nossa ideia é, não esquecendo e tendo como pano de fundo aquilo que são as preocupações essenciais de um país com a inserção internacional de Portugal, procurar aí colocar outras questões e trazer, e esse também é um ponto importante, trazer pessoas de fora que nos ajudem a refletir sobre essas mesmas questões. Se repararem bem nesta sexta conferência e se olharem bem para a agenda, nós não falamos muito daquilo que está todos os dias na comunicação social, da China, da Rússia, não está nos temas da conferência. Estará naturalmente ao longo destes 2 dias naquilo que são as intervenções dos oradores, porque esse é, volto também aqui, um pano de fundo essencial para qualquer discussão de natureza geopolítica que se possa ter. Mas procuramos assentar mais nas ideias e em algumas temáticas que não são tão óbvias relativamente a uma conferência deste género. E demos a esta conferência o título de Um Mundo Dividido. É o título mais óbvio que se poderia ter para uma conferência no momento em que vivemos, porque é esse o quadro global em que assenta, digamos, a nossa vida hoje em dia e, mais do que isso, as nossas interrogações e as nossas preocupações. Eu gostaria de começar por agradecer à Fundação Carlos de Gulbenkian, na pessoa do professor Guilherme Oliveira Martins, todo o trabalho e todo o empenhamento que a Fundação tem tido ao longo destes anos no apoio ao Clube de Lisboa e à realização das conferências. Tem sido um trabalho magnífico, tem sido uma colaboração magnífica. Isto também corresponde a esta, digamos, a esta instituição do bem que se chama Fundação Carlos de Gulbenkian, que representa em Portugal algo, eu diria que insubstituível relativamente à dinâmica da sociedade portuguesa. O Sr. Presidente da República e a Presidência da República em geral deram sempre o alto patrocínio a estas conferências e o Sr. Presidente da República intervirá de forma indireta com uma interessante intervenção que eu recordo que ele me disse num cruzamento, numa reunião qualquer, disse-me, faço lá uma pequena provocação. Depois verão qual é a pequena provocação que ele faz por aí, nessa intervenção. O professor Guilherme Oliveira Martins falou de Kant e da paz eterna. É quase uma ironia pensar que Kant nasceu em Kaliningrado, em Königsberg, local que hoje, digamos, para a paz eterna não ajuda muito. Quer dizer, é um local que está exatamente nos cruzamentos de rotas internacionais de conflito muito claras. Eu gostava de sublinhar, e começar por sublinhar também, o apoio que nos tem sido dado, não apenas à conferência, nesta conferência, mas em particular nesta conferência, mas a várias organizações do Clube de Lisboa pela Embaixada do Japão. E queria saudar o Sr. Embaixador do Japão aqui presente pelo esforço que tem feito, e o seu antecessor também o tinha feito, no sentido de garantir um apoio ao Clube de Lisboa para um conjunto de ações, de uma forma desinteressada e de uma forma não condicionada relativamente a qualquer tipo de trabalho. A Embaixada do Japão tem tido este gesto desinteressado, apenas para tentar contribuir para uma reflexão que o Japão, através da sua embaixada, considera interessante no quadro internacional. Também, já agora, gostava de definir, os nomes estão aqui, mas o papel que este Clube de Lisboa tem vindo a ter com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e do Instituto Marquês de Valflor. Mas antes de passar, digamos, à indicação apenas muito rápida dos nomes que aqui estão, eu gostava de agradecer a todos aqueles que acederam a participar neste debate, que acederam a fazer parte deste nosso grupo de
de pessoas que refletem sobre as questões da natureza global, e nomeadamente aqueles que vieram do estrangeiro e que aceitaram o nosso convite. O Clube de Lisboa e as conferências têm o apoio permanente, e têm tido o apoio permanente, da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, que eu aproveito também para saudar, da SOFIDE, da UCLA, do ISCTE, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, está aqui a senhora Presidente do Instituto Diplomático, da Universidade Autónoma de Lisboa, mas também de entidades como o Hotel Altis, está aqui o Sr. Fernando Martins, e dos CTTs. Mas, digamos, antes de ir para uma pequena palavra de natureza mais substantiva, eu gostava de agradecer o papel que as pessoas que têm trabalhado para a realização desta conferência tiveram e o esforço que têm feito sob a coordenação do professor Fernando Jorge Cardoso. Como disse, este é um tema óbvio, um mundo dividido. Nós estamos num tempo inédito de guerras envolvendo, direta ou indiretamente, membros permanentes do Conselho de Segurança, o que tem levado àquilo que, de certa maneira, o Secretário-Geral das Nações Unidas tem vindo a sofrer, que é um bloqueio do Conselho de Segurança, e um bloqueio do Conselho de Segurança provocado por duas potências que têm interesses diretos nos dois conflitos que aqui estão. Esse bloqueio do Conselho de Segurança leva o papel da ONU a ser, de certa maneira, eu diria, criticado e considerado às vezes irrelevante, esquecendo-se as pessoas que a Organização das Nações Unidas está muito para além do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu gostava de deixar isto muito claro. As Nações Unidas são uma grande organização, são uma grande estrutura que serve de chapéu a uma série de organizações que hoje são essenciais para a regulação da ordem mundial em muitos aspectos. E esse é o drama da situação que atualmente vivemos. A circunstância deste descaso perante as Nações Unidas começar a expandir-se e de se começar a criar uma espécie de atitude negativa face ao papel das organizações internacionais. E mais do que isso, da relativização dos princípios de base das organizações internacionais e do pôr em causa todo o sentido daquilo na base da qual elas foram criadas e desenvolvidas ao longo destes 70 anos, é a grande preocupação sobre a crise sistémica que nós hoje vivemos. Porque nós não estamos só apenas num mundo dividido em termos de poderes que se confrontam no terreno da guerra ou no terreno da diplomacia ativa. Estamos também num confronto e num mundo dividido em relação aos valores essenciais que, no pós-guerra, foram, eu diria, consensualizados, com muitas reticências depois no período seguinte, nomeadamente no período da Guerra Fria, mas que de certa maneira se mantinham como uma espécie de elemento referencial para o funcionamento da sociedade internacional. O que nós hoje estamos a ver não é tanto a ruptura imediata em alguns cenários de guerra, é mais o pôr em causa os princípios e as bases do sistema internacional. Esta ruptura sistémica é trágica, porque tem um efeito não despiciando, por exemplo, sobre o respeito sobre o direito internacional e sobre o direito humanitário e sobre o papel de instituições que, entretanto, se tinham criado, como o Tribunal Penal Internacional, etc., que se pensava que iam ser um elemento essencial para a regulação da sociedade futura. Ora bem, o mundo está dividido, volto a dizer, não apenas nos poderes, a China, por um lado, com a Rússia ou não, os Estados Unidos, o mundo ocidental, a Europa, na sua mais ou menos num silêncio, diria, comprometedor e comprometido, mas está na questão dos princípios. E se na questão dos princípios nós nos fragilizamos e fraquejamos naquilo que é o interesse em mantê-los e em aculturá-los, e se de repente nós começamos a encontrar uma ordem alternativa que pode pôr em causa esses mesmos princípios, não quer dizer que eles não possam ser revistos e repensados e revisitados, nós arriscamos-nos
a que o mundo fique dividido definitivamente em termos de bases fundamentais para a sua própria regulação. E isto tem implicações noutras estruturas no quadro das Nações Unidas, nomeadamente algumas que se prendem, por exemplo, com questões ambientais, com questões energéticas, com as questões dos direitos humanos, etc. Estamos a entrar num período perigoso de um risco sistémico muito importante para a comunidade internacional. Não há, como eu disse, um substituto para a ONU. E a tragédia seria se criassem estruturas diferentes ao nível da regulação, quase de separação de grupos no quadro internacional. Esta fragmentação que nós assistimos hoje, ao nível do discurso, ao nível do debate, que tem algumas consequências no quadro das Nações Unidas, parece apontar para o fim daquilo que era um período que nós pensávamos que o fim da Guerra Fria tinha inaugurado. Estamos hoje num momento de dúvidas sobre se esse período de uma relativa paz, com algumas guerras, mas apesar de tudo de uma relativa paz e de um relativo consenso, está a acabar. E estamos a transformar-nos, muito claramente, numa luta entre potências e o resultado das eleições americanas no dia 5 de novembro muito provavelmente poderão indiciar em que medida é que a entidade piloto no mundo ocidental sobre essa matéria vai ou não dar um sinal para um lado ou para o outro. Depois, é curioso que nós não colocámos isto também nesta agenda, mas colocámos na última conferência a questão da Europa. A Europa, sobre a qual durante muitos anos e durante muitas décadas colocámos grandes esperanças em termos do seu papel à escala global, está hoje transformada numa espécie de um continente acossado por uma guerra, um continente que encontra a sua unidade e o seu cimento no medo e no pânico relativamente ao seu futuro. E isso também lhe coloca a Europa numa relativa dependência face à potência internacional que foi sempre relevante no mundo ocidental e que, mais uma vez, provou, nesta última crise, que nunca deixou de ser um poder europeu. Os Estados Unidos nunca deixaram de ser um poder europeu e esta crise assim o prova. Vamos ver em que medida os próprios Estados Unidos interpretam esse seu mesmo papel depois das eleições de 5 de novembro. Mas estamos a atravessar um mundo marcado por uma retórica belicista, por uma retórica jingoísta, para utilizar uma tradução de uma expressão britânica, com um trágico momento que as pessoas não se dão conta, mas que, apesar de tudo, está em pano de fundo também, que é a questão nuclear. A questão do regresso ao nuclear. A questão do regresso, por exemplo, à possibilidade de uma proliferação nuclear. Porque se amanhã o Irão tiver armas atómicas, não tenham dúvidas. Rapidamente a Arábia Saudita irá tentar tê-las. E, portanto, nós estamos num momento da possibilidade de uma expansão daquilo que foi durante muito tempo considerado a necessidade de um congelamento do clube nuclear para evitar tensões e ameaças potenciais. Potenciais no bom na perspectiva otimista. Esta conferência também vai falar de um ponto essencial, que é saber em que medida a questão da globalização está posta em causa por estes recuos de natureza nacionalista, protecionista, digamos, identitário, que estão ligados não apenas ao fechamento de determinados países, e nós vemos, digamos, sinais trágicos, quer até no próprio funcionamento do sistema de Schengen e na atitude crescente de países, de partidos europeus que indiciam uma cultura de recuo face àquilo que tinha sido a abertura feita pelo mundo, mas temos de tentar perceber em que medida é que isto significa que entramos num ciclo de desglobalização. Será que a desglobalização vai afirmar-se? Será que vamos ter um novo ciclo de protecionismo que normalmente no passado deu origem a crises importantes no quadro internacional e a tensões grandes no quadro internacional?
a subida do nacionalismo e, em particular, a circunstância de muito desse nacionalismo estar hoje ligado a medos relativamente à imigração, aos refugiados e a uma cultura de fechamento dentro de alguns países, e está-se a espalhar, nomeadamente nos países europeus, é algo que implica uma discussão, e essa discussão vai ter lugar nesta conferência. Vamos ter também aqui uma análise sobre os recursos, sobre os minerais raros, sobre as questões da transição energética, sobre as questões dos predadores habituais, quando esta transição energética e a luta sobre os minerais raros vêm a jogo. Porque nós sabemos que, tradicionalmente, há uns ganhadores habituais e uns predadores habituais. Mas também vamos falar das questões mais contemporâneas e com maiores pontos de interrogação, como sejam aquelas ligadas à inteligência artificial e a um conjunto de novas dinâmicas que estão por aí, de certa maneira, incontroladas até ao momento. E, para que isto não seja só uma discussão monotemática em termos daquilo que são os conflitos de natureza geopolítica, vamos falar do jornalismo também e do papel do jornalismo nesta questão e do modo como o jornalismo interpreta, potencia e condiciona, de certa maneira, o modo como olhamos o mundo e como interpretamos o mundo. E para dar uma nota, digamos, um pouco mais light, vamos tratar de olhar como a ópera, como na ópera, se vê a ópera como um palco das crises e dos jogos de poder. E, portanto, é uma conferência livre, é uma conferência aberta, em que se conta com a vossa participação, quer aqui presencialmente na Fundação Carlos Gulbenkian, quer por online. É uma conferência que não tem tabus e é uma conferência que não tem agenda, porque o nosso objetivo é não ter nenhuma agenda e nenhuma dependência, nomeadamente de estruturas institucionais, muito embora nós tenhamos a melhor colaboração, nomeadamente com as autoridades portuguesas, que nos dão o gosto da sua participação e da sua presença. E, portanto, eu queria terminar agradecendo mais uma vez a vossa presença, esperando que estejam atentos àquilo que é a atividade do Clube de Lisboa, seguindo-nos nas redes sociais e inscrevendo-se nestas mesmas atividades. São sempre muito bem-vindos e eu espero em particular que a juventude que se vê nesta sala possa, no fundo, contribuir no futuro para nos substituir a nós, os de cabelos brancos, que estamos a tomar conta do Conselho de Lisboa. E, portanto, há um momento em que temos que passar, digamos, a palavra para vocês e a própria orientação do Clube. E, portanto, são muito bem-vindos às atividades do Clube de Lisboa. Muito obrigado a todos. Senhor Presidente, Conselheiro e Embaixador Seixas da Costa, caríssimas amigas, caríssimos amigos, mais um ano, mais um encontro anual de reflexão sobre o mundo a partir de Portugal. Começo, portanto, por agradecer a todos os organizadores, participantes e ao público que adere sempre com imenso entusiasmo por aquilo que é uma reflexão fundamental no nosso país, cruzando académicos, nacionais e estrangeiros, políticos e jornalistas, saberes e experiências, áreas profissionais e temáticas, para benefício do debate português, europeu e internacional. O tema deste ano, Mundo Dividido, é particularmente pertinente. Por isso dele vou falar com dois apontamentos complementares sobre a fragilidade dos sistemas políticos atuais e sobre o fim de ciclo que estamos a viver. Comecemos pelo mundo. O mundo está, de facto, dividido. A competição por influência, poder e recursos entre grandes potências, maiores ou menores, é uma evidência. A disputa, tantas vezes beligerante sobre as regras vigentes na ordem internacional, debilita o papel das organizações e do multilateralismo e põe em causa os alicerces das últimas décadas. Potências emergentes reivindicam legitimamente esse estatuto à mesa das decisões, pressionando o lugar fundacional que outros
tinham vindo a ocupar nas grandes instituições de regulação do poder e dos seus equilíbrios. Novas instituições financeiras e políticas vão surgindo em paralelo, sinalizando o mesmo descontentamento, apontando para a mesma cristalização. Logo, devemos, por isso mesmo, dotar o sistema internacional do reformismo urgente de que ele carece, integrando melhor para o salvaguardar. E esse é um primeiro passo para tentar esbater as divisões que se acentuam na política internacional. O mundo está, de facto, dividido. Também por outra razão, a interpretação do direito internacional, em permanente depreciação, indica um desconforto com as suas regras, na definição de condutas e valores, como a Carta das Nações Unidas, seja na estabilidade de fronteiras, na preservação da soberania, no cumprimento do direito humanitário e no uso da força militar. Da incapacidade em respeitar e impor a lei à proliferação de conflitos étnicos ou inter-estados, vai um pequeno grande passo. Quadro que, infelizmente, estamos com dezenas de conflitos espalhados pelos vários continentes a observar. Só reforçando, este é o segundo passo a dar, as organizações, o multilateralismo, o direito internacional, podemos recriar um roteiro de normalização das relações entre Estados e entre estes e as suas sociedades. De outro modo, teremos menos condições para compromissos globais, que são fundamentais, acerca de alterações climáticas, conflitualidade, migrações, transições energética e digital e combate à pobreza e desigualdades. Porque o mundo está também dividido neste ponto. O fosso entre ricos e pobres aumentou na pandemia e com os ritmos distintos de recuperação das economias. O endividamento externo das sociedades mais pobres cresceu de forma galopante nos últimos 4 a 5 anos, gerando uma asfixia financeira que limita qualquer intervenção nas áreas sociais e acende novas tensões, expondo a fragilidade do poder político derrubado pela força. As desigualdades, entretanto, acentuaram-se entre regiões ricas e regiões menos ricas, num efeito gerador de vagas migratórias forçadas, a que se juntam fenómenos climáticos cada vez mais extremos, prolongados, devastadores para quem pouco ou nada tem. E aqui o terceiro passo. Sem cuidarmos destes problemas, não conseguiremos prevenir que também eles venham a ocorrer nas sociedades mais envolvidas. E aqui chegamos ao segundo ponto que queria tratar, regressarei adiante ao mundo dividido. E o segundo ponto é o da fragilidade dos sistemas políticos existentes. E essa fragilidade é patente nos sistemas democráticos. Começa logo na fragilidade do sistema norte-americano. Continua na fragilidade dos sistemas europeus. E particularmente fortes na União Europeia. O que significa que se não, e este é o quarto passo, se não enfrentarmos essas fragilidades, haverá conflitualidade, radicalização, movimentos e forças assistémicas e antissistémicas, dificultando tudo o que se possa querer fazer no plano internacional, nos outros passos que acabei de referir. E esta fragilidade também existe em sistemas não democráticos. Só que escondida, controlada, não tão patente, mas existe. É ela que explica a desgraduação da Federação Russa de superpotência global em potência regional alargada e o desejo de recuperar um estatuto perdido. É isso que trava o movimento aparentemente rápido e imparável da China no sentido de ser uma segunda superpotência global. Travou na pandemia, travou na recuperação económica até ao presente. É isso que trava, noutros casos, sistemas não democráticos, potências emergentes
que por divisões internas ou fragilidades intrínsecas não conseguem obter o lugar pretendido na cena internacional. Mas, naturalmente, a nós preocupa-nos especialmente os sistemas democráticos. E o que se passa com eles é a falta de visão da corrosão interna. No sistema de partidos, no sistema político global, no sistema de parceiros económicos e sociais, é impressionante essa degenerescência. E, finalmente, o terceiro apontamento. Estamos a viver um fim de ciclo. Não basta dizer há divisão. Não basta dizer que é uma divisão onde pesam muitíssimas fragilidades dos sistemas políticos, económicos e sociais. Mas, sobretudo, os políticos. Não é preciso acrescentar que vivemos um fim de ciclo. Na geopolítica mundial isso é muito evidente. A própria crise interna do sistema político americano tem confirmado e potenciado esse fenómeno. E o mesmo em sistemas europeus. E é um fim de ciclo em que tão depressa não teremos uma nova ordem internacional, mas podemos ter uma outra balança de poderes, em que ficaremos a saber quem fica a ser potência global, quem fica a ser potência regional mais ou menos alargada, mas também que nós percebemos como será o epílogo de guerras, que são guerras globais, como é o caso da guerra da Ucrânia, ou como é o caso da conflitualidade, que é uma verdadeira guerra, e não apenas uma escalada em preparação de uma guerra no Médio Oriente. Mas não é só nesse plano geopolítico global que estamos em fim de ciclo. Estamos em fim de ciclo nas lideranças. Cumpriram a sua missão, terminaram esse ciclo, uma ou outra prolonga-se neste período de transição, mas é excepcional. E o mesmo em lideranças económicas e sociais e comunicacionais. E a aceleração científica, tecnológica e da comunicação torna mais evidente o fim de ciclo. Como todos os fins de ciclo, é um pouco como o lusco-fusco, ou como a aurora que não chega. Mais escura ou mais clara, não se percebendo bem os contornos. E é aí que estamos. E é aí que é fundamental dar os passos que mencionei inicialmente. Mesmo não percebendo exatamente qual vai ser a saída da eleição norte-americana, ou o próximo ciclo de liderança na Europa, ou a unidade europeia perante realidades vizinhas, ou a parceria existente entre a Europa e outros continentes, tão adiada e tão fraca, que a tem vitimizado. Não percebemos, mas percebemos que temos que dar esses passos, como temos que dar passos no sentido da reconstrução dos sistemas fragilizados. E como temos que dar passos independentemente de vivermos um período de transição. Se sabemos aquilo que queremos, quais os valores internacionais, quais os valores humanos, quais os direitos fundamentais, quais as regras e os princípios que importa fazer valer, então mudemos o que não funciona em termos de sistema, em termos de operacionalidade de comportamentos, enquanto é tempo. Daí a urgência do vosso encontro, dos próximos 2 dias. Daí a importância de ser em Portugal. O nosso ADN é esse, plataforma, que dialoga com todos. Tem os seus alinhamentos fundamentais, mas sempre aberta ao multilateralismo. Sempre aberta a todos os mundos. Transmitindo e aprendendo. Muito obrigado, caríssimas e caríssimos amigos. Uma excelente Conferência de Lisboa para todas e todos vós.